Livro de Atos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 54. Livro de Atos, capítulo 7, versículo 54. Amém? Vamos ler. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E também Saulo consentiu na morte dele. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Nós lemos o capítulo 7, o iniciozinho do capítulo 8, para nós termos um entendimento daquilo que Deus quer falar conosco. Irmãos, nós temos nesses dias, ouvido de Deus uma revelação sobre a igreja neste momento. A verdade é que o Espírito Santo, ele tem se preocupado cada vez mais com aquilo que nós falamos, com aquilo que a forma como nós nos comportamos, com tudo aquilo que nós temos feito como representantes e como ministros de Jesus nessa terra. Se você está sendo assíduo nos cultos, vocês têm percebido que os últimos cultos, o Espírito Santo, ele tem falado no nosso coração acerca de um modelo que hoje já não faz mais parte da igreja. O pecado tem sido denunciado constantemente e nós temos visto que o nosso comportamento não tem agradado ao Senhor. Muitas vezes usamos as desculpas, mais esfarrapadas possíveis, Nós usamos o momento crítico que nós estamos vivendo, em meio a uma pandemia, para tentar justificar um ato que em nada glorifica ao Senhor. E o Espírito Santo, ele tem trazido isso para a igreja. É como se ele falasse assim: olha, eu me importo com o que você fala, eu me importo com o que você faz, eu me importo com o que você veste, eu me importo com você. E afinal de contas eu escolhi você para ser o meu representante. Não é de qualquer jeito. De qualquer jeito não dá. E nós lemos um texto aqui que fala exatamente de um momento crítico na vida de Paulo. Esse texto ele é muito bonito porque ele mostra o fim do ministério de uma pessoa e o início da outra. Ele mostra o ministério de Estevão aqui agora sendo encerrado com a sua morte, e mostra Paulo ali no início da caminhada dele. Mas uma coisa que me chama a atenção, e quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou muito comigo. Estevão, ele estava sendo apedrejado por clamar o nome de Jesus. E aí ele foi apedrejado até a morte. E os primeiros versos, as primeiras palavras do versículo 1 do capítulo 8 diz que Paulo consentiu com a morte de Estevão. E é aqui que eu queria ficar. O que leva uma pessoa a consentir com a morte de outra? O que leva uma pessoa a ver a outra morrendo e fingir como se não fosse com ela? Como se nada tivesse acontecendo? O que leva alguém a ignorar a presença de uma outra pessoa que está em apuros do lado dela? E eu fiquei pensando o que levou Paulo a ter esse comportamento. É como se aquilo não importasse para ele. É como se a vida daquele homem não importasse para ele. Não me importo com Estevão.
Na cabeça de Paulo, talvez Estevão fosse um herege, porque estava chamando o nome de Jesus. E aquelas pessoas estavam batendo em Estevão, estavam apedrejando ele, porque ele estava falando em nome de Jesus. E eu fico pensando, o que leva alguém a consentir a morte de uma outra pessoa, de forma consciente. Ele sabia que Estevão estava partindo para a morte. Ele sabia disso. E ele sabia que de alguma forma, aquilo um dia podia vir sobre ele. Mas mesmo assim, ele consentia. Aquilo para ele foi uma coisa normal. Normal ver a morte de uma pessoa. Normal ver uma pessoa sendo apedrejada. Normal ver uma pessoa morrendo. Para Paulo, aquilo era uma coisa, uma rotina da vida dele, porque ele consentiu. Mas eu fico pensando, o que nós fazemos como igreja quando nós tratamos do pecado? Quando o pecado bate a porta, muitos de nós, irmãos, e essa é a verdade, têm consentido com o pecado, têm deixado ele acontecer na vida de outras pessoas e na nossa vida, mesmo que pudesse levar à morte, mas não importa, o consentimento tem sido algo concreto na vida do cristão, o consentimento para o pecado. E a verdade é que dia após dia nós temos nos perdido dentro de um padrão de depravação moral. Quando o Espírito Santo trouxe a direção para a igreja a respeito desse padrão, que já não é mais verdade no nosso meio, a gente começou a perceber, e eu digo a gente porque Deus ele tem usado inúmeras pessoas para denunciar o pecado aqui, para falar do amor dele, para dizer, olha, do jeito que está, não está legal. Do jeito que está a sua vida, não está bom. Talvez esteja para você, talvez esteja para aquelas pessoas que rodeiam você, mas para Jesus não está, para Ele não. O Espírito Santo está incomodado com isso. Irmãos, Ele vai continuar falando isso até que a gente mude, até que a gente entenda que Deus sonhou um padrão de vida para nós muito diferente do que o mundo está nos oferecendo. Irmãos, as pessoas elas estão pecando como se nada tivesse acontecendo, como se aquilo fosse a coisa mais normal da vida delas. Elas estão abraçando com o pecado e sabe, como se aquilo não machucasse o Espírito Santo. As pessoas estão mentindo descaradamente para conseguir vantagens. As pessoas estão adulterando descaradamente, estão se expondo de uma forma vergonhosa, e tudo isso está normal, e tudo isso está tudo tranquilo, sabe? Eu não entendo que tipo de padrão de vida é esse, porque quando eu olho para Jesus, eu não vejo essas coisas, irmãos, eu não vejo Jesus sendo indiferente com a morte de pessoas, eu não vejo Jesus sendo indiferente com pessoas que estão morrendo, eu não vejo. E se nós somos cristãos, e se nós somos discípulos dele, e se nós somos servos dele, e se nós dizemos que o amamos, essas coisas não podem ser normais para nós. O pecado, irmão, ele não pode entrar na sua vida dentro de um padrão normal. O pecado para o cristão, ele tem que ser uma fatalidade. Ele tem que ser uma fatalidade. Aconteceu, corre para Jesus, corre para Ele e se arrepende. Não pode ser uma prática. Irmãos, quando o consentimento do pecado vem na vida de uma pessoa, duas coisas vão ser tragos à tona na vida dessa pessoa. Uma delas é o fato dessa pessoa às vezes estar tão presa ao pecado. É o fato às vezes essa pessoa ela está com o coração tão preso às coisas mundanas, que a iniquidade já tomou conta da vida dela e para ela agora tudo é normal. Para ela tudo é possível. Não importa. Então para essa pessoa o que prevalece é a indiferença em relação ao pecado. Ela já não consegue mais discernir o que é santo do que é profano, o que Deus agrada daquilo que Deus não se agrada. Ela simplesmente faz, sem peso na consciência.
Na verdade, com consciência de que o que ela está fazendo não é da vontade de Deus. A outra coisa que vem juntamente com o sentimento do pecado e pode também desapontar na vida de uma pessoa, é exatamente um perfil religioso, perfil que não agrada ao Senhor. Na verdade é um perfil falso, um perfil que não demonstra a santidade de Deus, assim como o falso moralismo era evidente na vida dos fariseus. Eu vou ler um texto aqui, que está lá em Mateus, no capítulo 23, versículos 2 e 4, para que você entenda. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Então esse é o outro lado do consentimento ao pecado. O primeiro é aquele que deixa claro a indiferença. Não, eu sou indiferente àquilo que está acontecendo, porque aquilo para mim é normal. Então se é normal para mim, não há uma ruptura com aquele padrão. O segundo modelo já coloca a pessoa no outro extremo, é quando ela veste uma capa de religiosidade que em nada demonstra a santidade de Deus. Muito pelo contrário, ela usa aquilo para oprimir as pessoas, como um falso moralismo. Exatamente como Jesus estava dizendo nessas palavras aqui, apontando para aqueles homens que eram os guardiães da lei e que agora não praticavam, mas exigiam que as pessoas faziam. Talvez porque o pecado já tinha tomado conta do coração deles. Então nós temos que tomar cuidado com esses dois extremos. O primeiro é vestir um padrão que Deus não nos deu, e o segundo é nos tornarmos insensíveis ao pecado. Sabe o que te torna insensível ao pecado, irmãos? A prática dele. Quanto mais você faz, quanto mais você pratica, mais normal é para você. Quanto mais mentira você fala, mais mentiroso você se torna, até um ponto daquela mentira ali se tornar uma verdade para você. Quanto mais você deixa as coisas de Deus, menos vontade você vai ter de fazê-lo, menos vontade, irmãos. Uma vez, eu me lembro que eu tive uma situação no meu trabalho, que eu fiquei, irmãos, quase um mês, pegando plantões todos os domingos, quartas e domingo. Nós tínhamos um colega que sofreu um acidente, e aí nós tivemos que, assim, nós fomos mesmo para o sacrifício. E eu me lembro que eu fiquei às quartas e domingo trabalhando, sábado, domingo e às quartas-feiras. Eu fiquei um mês sem vir na igreja. Irmãos, quando nós passamos por isso, né, porque nós dividimos esses plantões entre os meus colegas, irmãos, pensa numa dificuldade para voltar para a igreja de novo. Pensa numa dificuldade. E é assim, quanto mais longe você fica, mais dificuldade você tem de fazer as coisas dele. Porque quanto mais envolvido eu estou com o pecado, mais ele vai ser inscrito no meu coração. E aquelas práticas vão se tornando normais. Tem uma coisa que o anticristo vai fazer quando ele começar a agir na terra, que é exatamente isso. Ele vai pegar padrões mundanos, padrões profanos, e vai fazer de tudo para que esses padrões se tornem normais. E aí as pessoas vão viver como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Ele vai pegar o pecado e vai dizer: não tem problema não. Você pode pecar, não tem problema nenhum. O pecado ficou lá na cruz, tá bom? Pode pecar mesmo, Jesus te perdoa, vai lá e faz. Tem problema você mentir não, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vai lá e faz. Então todos esses comportamentos, todas essas ações, elas vão se tornando cada vez mais normais na vida daquelas pessoas que por algum motivo esqueceram Jesus, esqueceram as palavras dele, esqueceram os mandamentos dele.
O consentimento do pecado, ele expõe uma outra coisa, que nós chamamos de apostasia. Apostasia é o abandono da fé, é a falta de observância das coisas de Deus. A apostasia, queridos, ela surge dentro da igreja. A apostasia, ela não surge lá fora. Não é um efeito para o mundo, é um efeito para os cristãos, para aqueles que agora já não observam mais as coisas de Deus, para aqueles que já abandonaram a fé, já abandonaram o caminho, pegaram um caminho alternativo, um atalho para tentar chegar-se a Deus dessa forma. A apostasia, ela é um dos sinais do consentimento do pecado. E o resultado do consentimento ao pecado é a morte. É a morte. Enquanto Cristo nos dá a vida, o pecado nos leva para a morte. O pecado, ele mata a pessoa. O pecado, irmãos, ele mata o ministério da pessoa. O pecado, ele tira a autoridade que Deus deu. O pecado, ele aniquila com a caminhada e com os passos da pessoa. Não pense que você vai ter uma vida vitoriosa em Jesus, abraçada com o pecado. Isso não vai acontecer. Para você ter uma vida e um ministério relevante, para você ser um ministro de Cristo, para você falar com eficiência e com autoridade no nome dele, você precisa tomar uma decisão de abandonar aquilo que te afasta dele. Consentir com o pecado não dá. O problema é que nós vamos aceitando todas essas coisas. Nós vamos aceitando para talvez tentar não perder. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu tinha muita vontade de falar de Jesus para minha mãe, para os meus familiares, para as pessoas perto de mim. Mas eu vivia pisando em ovos. Não sei se você já passou por isso alguma vez, de, querer falar de Jesus para alguém, mas aí você vai e fica com medo e fica pisando em ovos, tentando um jeitinho ali para não machucar a pessoa. Não, se eu denunciar o pecado dela, ela vai se virar contra mim, ela vai ficar com raiva de mim. E eu ficava assim. E eu falei: não, Jesus, me dá uma oportunidade para falar do amor do Senhor para eles. Por favor, arruma um jeito, Espírito Santo. Mas eu não quero machucá-los, porque senão eles podem se perder. E todas as vezes que eu falava para o Senhor: Senhor, eu não falei da tua palavra não, porque eu tive medo de perdê-los. Talvez eu fosse machucá-los, talvez a minha abordagem daquela ação, que era uma ação profana e diabólica, poderia fazer com que eles se voltassem contra mim, e eu ia perdê-los, Jesus. Até que o Espírito Santo falou para mim: olha, quer saber de uma coisa? Eles já estão perdidos, acorda. Acorda. Eles já estão perdidos. Se eles morrerem agora, eles não vão ficar comigo. Irmãos, eu tomei um susto tão grande, porque, ao passo que eu perdi o medo, eu fiquei pensando: meu Deus, quanto tempo eu perdi, o quanto eu fui parceiro deles em relação ao pecado, consentindo com aquele que ele estava fazendo, com medo de denunciar, com medo de dizer: olha, não faça isso não, Jesus não se agrada disso, por favor, pegue outro caminho, isso vai te levar para a morte. Não foi isso que Jesus ensinou. Consentindo com o pecado, e o pecado estava levando eles para a morte. Mas às vezes para nós não tem problema algum, porque às vezes a iniquidade já tomou conta do coração, e aí não tem problema nenhum a minha filha deitar com outro homem, não tem problema nenhum meu filho deitar com uma outra mulher antes do casamento, não tem problema nenhum, porque isso é normal para mim, já virou normal. Não tem problema nenhum inventarmos desculpas, mentiras para nos promover, não tem problema nenhum, porque isso é normal para mim. Esse é o padrão. Se é normal, eu consinto. Se é normal, eu aceito. Então, se eu aceito, por que eu vou confrontar? Por quê? Irmãos, esse é o padrão que Satanás tem criado no seio da sociedade. No seio da sociedade.
Hoje, as pessoas, sabe, elas ligam as TVs, assistem programas indecentes com seus filhos lá do lado, como se nada tivesse acontecido, e essas coisas vão entrando dentro da casa. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que Satanás não tem se esforçado para destruir as famílias, porque as famílias têm aberto voluntariamente as portas e as janelas das suas casas para que ele entre. Para que ele entre. Eu disse para vocês alguns dias atrás, o caso de um irmão que me pediu para que eu orasse por ele, que as coisas não estavam indo tão bem, financeiramente falando, ele estava tendo muitos problemas, muitos prejuízos, e eu orei, irmãos, orei e coloquei outras pessoas lá para orar comigo também, e o negócio piorou mesmo. Eu falei, ou eu estou ruim, ou essa oração não está boa, ou tem alguma coisa errada. Como eu creio que a oração do justo, ela pode muitos de seus efeitos, e eu sou justificado no sangue de Jesus, eu não brinco com o pecado. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu falei, irmão, vem cá, vamos conversar. E aí eu fui ver que ele estava mentindo. Ele estava mentindo para tentar ganhar vantagens, sabe? A prática da oferta, dos dízimos, da devolução daquilo que é de Deus, já não fazia parte da vida dele mais. E eu falei, bom, sabe o que você está falando para mim? Você está me pedindo para me orar ao Senhor, mas com as suas próprias mãos, você abriu as portas da sua casa e disse, demônio, entre e toma conta da minha vida financeira. Foi o que você disse, com as suas ações. E não tem oração, irmão, que resista a isso, porque você é autoridade na sua casa, você é autoridade na sua vida, e você permitiu. Esse é o problema, irmãos, quando nós permitimos o acesso dele, sabe, ao nosso coração, à nossa vida, à nossa casa e à nossa família. Ele entra e muda o padrão de Deus, o padrão que Jesus sonhou para nós. Olha o que está escrito em Lucas. Eu vou ler um texto de Lucas aqui, 2 Timóteo, Lucas 17, 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Apostasia, o abandono da fé, o abandono do padrão de santidade que Jesus sonhou para nós, o abandono de uma vida reta, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Esse texto de Lucas aqui, ele diz que também como foi nos dias de Ló, também será nos dias do Filho do Homem. Sabe o que eles faziam lá? Eles comiam, eles bebiam, eles farreavam, viviam como se nada tivesse acontecendo. A prática pecaminosa fazia parte da vida deles, e eles tocavam aquilo com a maior naturalidade, e de repente veio o dilúvio, e sabe o que aconteceu? Aquele povo pereceu, e de repente lá com a vida de Ló, veio o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu com aquele povo? Aquele povo pereceu. Esse texto está dizendo que assim será também com a volta de Cristo, porque no tempo dele, o padrão de Deus não será observado mais. Ele não será um desejo do nosso coração. Irmãos, quando eu me converti ao Senhor, eu queria conhecer toda a Bíblia. Eu queria ter isso aqui escrito no meu coração. Eu queria ter essas palavras como verdade para mim. Eu queria andar como Jesus queria que eu andasse. Eu queria viver os princípios dele. Então eu busquei isso na minha vida. E eu sei que você buscou também. O problema é que o tempo se passou e as frustrações vieram e nós nos perdemos. Nós estamos ficando bonzinho com Satanás. Nós estamos brincando com ele. Nós estamos brincando com as coisas dele, aceitando tudo aquilo que ele tem nos dado dia após dia. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Para esse dia, é o que está escrito em Timóteo, os homens serão assim, as pessoas serão assim, elas olharão só para o umbigo delas. Então, se morrer um samaritano do meu lado, eu não estou nem aí. Para que eu vou orar pelas pessoas que estão lá no PA? Para quê? Basta que eu ore para o meu filho, pela minha filha, pela minha esposa, pelo meu marido? Não, eles não precisam da minha oração. Para que eu vou orar por aqueles que estão perdidos? Para que eu vou estender a mão para o necessitado? Para quê? Essas perguntas, elas surgem no coração das pessoas que consentem com o pecado, que já não vivem mais o padrão de Deus, esse padrão que está sendo anunciado dia a dia nesta igreja. Irmãos, a gente precisa sonhar com coisas grandes em Deus. Quando eu digo sonhar com coisas grandes, é entender que Ele tem um plano para cada um de nós, e Ele tem promessas para nós que vão entrar para a eternidade. A gente precisa sonhar com isso, a gente precisa viver querendo essas coisas, e caminhar em santidade é um passo para ter acesso a essas coisas. Saulo, quando nós lemos esse texto, tem uma coisa interessante aqui na vida de Saulo que eu queria dizer para vocês. Quando nós lemos esse texto, diz que esse homem, Estevão, ele foi jogado perto dos pés de Saulo. As roupas dele foram jogadas próximos aos pés de um jovem chamado Saulo. Depois, se você continuar a lendo o capítulo 8, você vai ver que Saulo sai dali, sabe o que ele faz? Ele persegue a igreja. Ele vê um cara sendo morto por anunciar Jesus, e consentindo com a morte dele, sabe o que ele faz? Ele sai daquele lugar ali, e ele vai perseguir os outros cristãos, ele vai perseguir a igreja, ele vai pôr o povo para correr, ele vai pegar aquele pecado ali e vai, levar ele a um nível em que as pessoas não tinham o que fazer senão fugir. O nome Saulo é um nome judaico que significa aquele que é desejado, ou mais desejado. Olha só que interessante, no livro de Atos, no capítulo 26, vou ler um outro texto aqui. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Olha esse último texto: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Essa expressão, ela é uma expressão muito usada pelos judeus, sabe, para indicar o quê? Para indicar que, olha, você pode até resistir, mas a sua resistência é vã contra um poder que está sobre você, que é muito grande. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo: Paulo, olha, por que você me persegues? Até quando você vai ficar resistindo? Até quando você vai ficar resistindo, Saulo? Contra um poder que é grande sobre você. Quando Saulo, que significa também aquele que orou, ou que é desejado, ele começa a perseguir a igreja, Jesus disse assim: não, peraí, agora é hora de mudar a vida dele. Talvez você não saiba o que é aguilhão, mas o aguilhão ele é uma vara, que às vezes é metálica, às vezes não, mas que tem pelo menos a ponta metálica. Sabe para quê? Aquele instrumento ele é utilizado para acalmar bois selvagens, para acalmar animais. Então, de alguma forma, Deus estava dizendo para ele: olha, Paulo, você viu o crescimento da igreja, e isso não foi suficiente para mudar o seu padrão. Você viu a morte de Estevão, e isso não foi suficiente para mudar o seu padrão. Agora eu vou usar o aguilhão contra você, Paulo, para mudar você. Às vezes, irmãos, tem pessoas que elas precisam de um aguilhão para mudar.
às vezes é uma porta que se fecha, às vezes é um casamento que se abala, às vezes é uma família que, sabe, que sofre alguma coisa, e a pessoa fica pensando, não, isso é uma maldição sobre a minha vida, e às vezes é o aguilhão sendo usado para que essa pessoa acorde, para que essa pessoa possa viver em novidade de vida, para que ela possa ser aquilo que ela diz que ela é, porque afinal de contas ela diz que ela é cristã, mas vive uma vida de desviado e de desviada, uma vida longe de Deus. E é bom você observar isso, porque às vezes pode estar acontecendo coisa na sua vida que nada mais é do que um aguilhão para te dizer, olha, não resista a um poder grande que está sobre você. Você precisa mudar de vida, você precisa viver em novidade de vida. Isso foi usado na vida de Paulo, e Paulo, que antes era Saulo, agora adota o nome de Paulo, que é pequenino. Olha só, aquele que era desejado por Cristo, porque pela igreja ele não era não. No dia que Saulo foi lá, ele estava em caminho, né, na sua missão, que Jesus vai e tem um encontro, Paulo tem um encontro com Jesus, e ele cai no chão e fica, né, sem ver por alguns dias. Jesus fala para ele, olha, você vai procurar um homem chamado Ananias, mora na rua direita. E Jesus vai lá e fala com Ananias, e Ananias fala assim, quem? Paulo? Eu sei quem que é esse eu não quero não, esse aí eu não desejo não, porque o que ele faz com os meus irmãos, eu não quero que ele faça comigo. Mas ele era desejado de Cristo, tanto que Cristo escolheu ele, falou assim, não, agora você vai ser o meu discípulo, o meu apóstolo, e você vai pregar a minha palavra. Está na hora, Saulo, está na hora de mudar de padrão. Esse padrão pecaminoso não cabe em mim, não é para mim, não foi isso que eu sonhei para você. E agora aquele homem que perseguia a igreja, ele agora se torna um propagador do evangelho de Jesus. Irmãos, mudança de vida, mudança. O cara que era um fariseu, irrepreensível, reconhecido no seu meio, tinha uma importância judaica, tinha uma importância romana. Aquele que era desejado agora adota um nome que significa pequeno. Pequeno. Em Cristo é assim. Quando nós buscamos o padrão de Cristo para a nossa vida, é exatamente isso que acontece conosco. Embora nós buscamos em Deus um crescimento, e através da palavra dEle, através do relacionamento dEle, nós temos acesso a um crescimento espiritual, algumas coisas na nossa vida diminuem, para que Ele cresça. E era exatamente isso que estava acontecendo com Paulo agora. Paulo estava agora diminuindo-se, esvaindo-se das suas fortalezas, dos seus títulos e daquilo que ele era, para se tornar um discípulo de Cristo, alguém parecido com Jesus. Paulo, ele estava renunciando um modelo de vida agora. Ele estava se apequenando, porque tinha alguém maior sobre ele, maior que a vontade dele, maior que a vontade dele de pecar, maior que os desejos do coração dele. Tinha alguém sobre ele maior do que as fraquezas dele, maior do que o pecado dele. E ele entendeu isso, e por isso Paulo agora decide aceitar esse padrão de vida que Deus tinha sonhado para ele. Jesus é maior em nós, por isso nós podemos, irmãos, por isso nós podemos resistir ao pecado, por isso nós podemos, sabe, confrontar ele, confrontar esse padrão de vida que não é o modelo que Deus sonhou para nós. Santidade é um modelo de vida que Cristo sonhou para a noiva dele, para a igreja. Então, se você é igreja, você precisa entender isso, que não dá para viver uma vida em Deus de qualquer jeito, que Jesus não vai ficar passando a mão na sua cabeça, que Jesus não vai mudar a palavra dele por conta do pecado. Isso não vai acontecer. E se você quer alguma coisa em Deus, você precisa mudar de vida. O pecado não pode ser normal para você, a mentira não pode ser normal para você,
Quando o pecado vier, você tem que ter nojo dele. Nojo, tem que dar vontade de vomitar, irmãos. Você tem que olhar para ele e falar: isso eu não quero, porque isso machuca o meu Deus. Isso machuca ele. Eu não quero. Esse padrão de vida eu não quero. Você precisa entender que para ser um discípulo de Jesus, para andar com Yeshua, você tem que falar para o pecado: olha, eu não quero você na minha vida, não. Você precisa resistir ele. Você precisa resistir a Satanás. Você precisa zelar por aquilo que Jesus disse: olha, faça assim. Essas coisas precisam ser verdade na sua vida. Irmão, se o Espírito Santo está trazendo isso para nós, é porque Ele está olhando para nós e está vendo um modelo torto, uma vida tortuosa, uma vida longe dEle. Você não pode ver as pessoas morrendo perto de você e isso ser normal. Não, não foi isso que Jesus falou. Irmãos, a árvore que não dá fruto, ela vai ser cortada. Teve uma vez que eu vi um cara falando que a árvore que dá frutos, né, ela toma muita pedrada, e eu acho que isso é verdade. Às vezes você busca tanto isso em Deus, que algumas pessoas não entendem isso, e ela começa a tacar pedra em você. Eu acredito que isso seja uma verdade, sim, que a árvore que dá fruto, ela toma pedrada mesmo. Agora a árvore que não dá, ela toma machadada, ela vai para o fogo. O sal dentro de um saleiro, queridos, não vale de nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Uma lâmpada apagada, ela não serve de nada. Você não pode ser conivente com o pecado. Você não pode ver as pessoas morrendo perto de você, como aconteceu com Estevão, e fingir que nada está acontecendo, querido. Jesus não te chamou aqui para isso. Não é possível que você olhe para dentro da sua casa, você está vendo as pessoas morrendo lá, e não sai uma palavra de Deus da sua boca. Você está vendo Satanás matando ela aí, e nada. Mas o rio de água viva está aí dentro de você. Não troque esse rio por um mar de lama de pecado, não troque. Não troque. Não viva uma vida como se você não tivesse responsabilidade com ela. Eu queria que você aí no seu lugar, não precisa levantar não, só curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Você que está nos assistindo, eu quero orar por você também. O pecado não pode fazer parte da sua vida. Esse modelo, esse padrão não pode ser natural para você. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, nós estamos orando agora em unidade, inconformados com o pecado, Senhor. Meu Deus, inconformados com esse padrão satânico, com esse padrão diabólico que nos afasta do Senhor. Meu Deus, todos que estão nos ouvindo agora, os que estão aqui no templo, os que estão nos assistindo, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, toca no coração deles e coloca, meu Deus, um nojo pelo pecado. Coloca neles, meu Deus, um desejo de afastar-se cada vez mais desse padrão que não leva ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, não deixe eles consentirem com a morte de pessoas que são importantes para Ti, Senhor. O Senhor morreu na cruz por causa delas. E elas, assim como Saulo, que perseguia a igreja, que não entendia a igreja, que não entendia os mistérios do Senhor, assim como Saulo, o desejado, elas são importantes para o Senhor, elas são desejadas pelo Senhor. Meu Deus, não deixa que a Tua igreja seja indiferente à morte dessas pessoas, por favor, Jesus. Por favor, Jesus. Por favor, Jesus, não deixa a igreja ser indiferente ao pecado. Arranca a apostasia do meio do coração da igreja. Meu Deus, levanta homens e mulheres que ainda amam a Sua palavra. Levanta homens e mulheres que não aceitam o pecado dentro da sua casa, dentro do seu coração. Espírito Santo, levanta santos, santos, santos como o Senhor é.
pessoas que odeiam Satanás, pessoas que odeiam um padrão mudando. Levanta, Jesus, pessoas que não têm medo de confrontar o pecado, pessoas que não aceitam a morte na sua vida, e nem da vida de pessoas que o Senhor ama e deu a vida por elas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, queima isso no coração dessas pessoas. Queima isso, meu Deus, no coração dessas pessoas, Senhor. Queima isso no coração da tua igreja, para que ninguém mais se perca, para que ninguém mais se perca. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o pecado não faça mais parte da nossa vida, e que a santidade seja um modelo de vida para cada um de nós, e que a obediência à palavra de Jesus seja um modelo de vida para cada um de nós. Estamos nos despedindo agora daqueles que estão nos assistindo. Que Deus abençoe você, que guarde a sua casa, a sua família, o seu coração, em nome de Jesus. Amém.